Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, felizes, tá bom? Estamos aqui para mais um programa e vamos fazer o quê? Vamos bater um papo sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus tem feito na vida das pessoas. E eu convidei mais uma pessoa que é uma amiga minha. Tudo bem, Elô? Tudo certo, e você, Que Fernando? bom, maravilha, que bom que você aceitou o convite de bater esse papo com a gente. Prazer é todo meu, fiquei Que, muito honrada. que bacana. Antes de começar então o bate-papo, queria deixar só um recadinho rápido para você, que é o da Santa Ótica. Você já conhece a Santa Ótica? Não? A Santa Ótica tem 17 anos de experiência no mercado, conta com uma equipe especializada para te ajudar a fazer a escolha certa na hora de adquirir as suas lentes e armações. Na Santa Ótica também você encontra relógios e óculos de sol de diversas marcas com os melhores preços do mercado. Pode confiar. Entre em contato pelo telefone 66 99911 9312. A loja fica na Rua das Nogueiras, 617. Siga também a rede social Santa Ótica Sinop. Então siga a rede social da Santa Ótica Sinop. Bacana, legal? Elô, você tá bem mesmo? Tá feliz? Estou. Que bom. Eu nunca vi você triste. Sempre feliz, sorridente, feliz, sempre. Elô, nós temos que esse programa aqui então que tem o objetivo de quê? Falar sobre Jesus, aquilo que Jesus já fez na vida das pessoas, aquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas, aquilo que as pessoas esperam que Jesus venha fazer por elas também. Mas antes desse bate-papo e das suas experiências com Jesus, eu gostaria que você se apresentasse então. Quem é a Elô, de onde a Elô veio, o que a Elô está fazendo, conta um pouquinho para nós. Bom, eu sou Heloísa Venâncio, né? Tenho 22 anos. Atualmente estou no último semestre de psicologia, graças a Deus. Amém, Jesus. Atualmente eu trabalho como acompanhante terapêutica de crianças neuroatípicas, né, em uma clínica aqui de Sinop, onde nós fazemos acompanhamento escolar, em casa e até mesmo na própria clínica. Resido em Sinop já tem 4 anos. 4 anos. E sirvo ali na IPR Central, onde é a minha igreja local. E da onde a Elô veio? Eu vim de Campo Mourão, Paraná, mas nasci em Curitiba. Só que não fiquei muito tempo em Curitiba. Quando eu tinha mais ou menos de uns 1 ano e meio a 2 anos, meus pais resolveram voltar para o interior, que era Campo Mourão. E lá a gente permaneceu até vir para o Mato Grosso. E você veio para cá pela faculdade? Na verdade, a gente veio em família, né? Porque na época a minha mãe tinha recebido uma proposta de emprego e nós viemos todos para Sinop. E nesse meio tempo, meu irmão passou no no seletivo do curso técnico em Sorriso. Ele ficou em Sorriso. Eu e meus pais ficamos aqui em Sinop. E acabou que de 2 anos que a gente já estava aqui, meus pais tiveram que ir para Sorriso. E eu fiquei por conta da faculdade. Porque para mim não compensava transferir novamente o curso. Haja vista que eu já tinha feito o primeiro ano no Paraná, tinha transferido para cá e eu já estava na metade do curso na época, no terceiro ano. E eu já tinha algumas matérias para adaptar da primeira transferência, então não compensava mesmo eu transferir novamente. Eu optei por ficar aqui para finalizar o curso. E aí, morando sozinha? Morando sozinha, já tem 2 anos. E esse desafio de morar sozinha, como que é? Fácil ou é difícil? Olha, no início foi muito desafiador, mas hoje eu vejo também que foi uma das formas de Deus trabalhar em mim, tanto na questão de maturidade, crescimento e até mesmo no meu relacionamento com Ele, que eu pude experimentar a maneira dele prover algumas coisas de uma forma diferente. Não que antes ele não provia ou que eu não via o cuidado dele, mas nesse período morando sozinha eu pude experimentar um pouco mais disso. Que legal. Nós vamos dar uma marcha ré nessa história, olhar no retrovisor. Qual foi o seu contato com Jesus? Como foi? A família toda já era da igreja, era um lar cristão? A Elô se converteu como? De que jeito? Como que ou como que foi, no caso, esse relacionamento lá do início com Jesus? Conta um pouquinho para nós. Então, na verdade, eu não nasci, né, em um berço cristão, por assim dizer, mas a minha mãe se converteu, eu ainda era muito novinha, eu tinha 2 anos, mais ou menos na faixa etária, quando a minha mãe se converteu. Então eu sempre ouvi falar de Jesus mesmo ainda muito nova.
Porque quando ela ia para a igreja, ela me deixava nas escolas dominicais, nas salinhas da igreja. Então, a palavra do Senhor foi sendo semeada no meu coração durante esse período. E quando eu tinha 8 anos, foi então que eu realmente assumi um compromisso com Jesus, de aceitar Ele como meu único e suficiente Salvador, e eu estou aí até hoje. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, assim, sabe? Era um culto de domingo. E nesse culto, por incrível que pareça, nesse dia não teria salinha para as crianças. E eu, de todos esses anos, desde os meus 2 anos até os 8 anos, escutar sobre Jesus, eu ficava com aquele anseio. Eu ficava assim, tipo, eu preciso experimentar desse Jesus, eu preciso conhecer ele mais a fundo. E nesse domingo, no final da ministração, o pastor fez o apelo para quem gostaria de aceitar Jesus. E eu lembro que o meu coração palpitou, ardeu, e eu falei assim, não, esse é meu dia, eu preciso aceitar Jesus. E eu fui pra frente, fiz o apelo e aceitei Jesus. Que legal! Você tinha 8 anos? Tinha 8 anos de idade. Aí teve uma palavra lá. Quem quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? E no final tava eu lá, aquele toquinho de gente, lá na frente com as mãos erguidas e chorando. Olha só, que legal. Foi a sua primeira, talvez, experiência com Jesus. Foi, lógico, você já caminhava ali nas escolinhas, na escola dominical, mas a primeira experiência, talvez, que você teve desse Jesus ali, foi nesse dia que você se converteu. Exato. E daí, enquanto eu ainda tinha 8 anos, né, eu tive uma crise convulsiva muito forte. É um adendo. Desde quando eu era bebê, meus pais falavam que eu tinha várias crises convulsivas, mas eram em questões febris. Então, se me dava uma febre muito alta, eu tinha essas determinadas crises. E eu passei por um tratamento medicamentoso e até que teve um momento que eu fui emancipada dos medicamentos. Mas quando eu tinha 8 anos, eu precisei fazer um exame, que era, se eu não me engano, era ressonância ou algo do tipo. E eu precisava tomar contraste na veia. Só que nós não sabíamos que quem tinha histórico de crise convulsiva não poderia tomar. E a minha mãe, mesmo sem saber, ela falou pro técnico, né, que estava ali realizando o exame, e mesmo assim ele aplicou em mim. Daí eu fiz o exame, fui para casa já passando mal, cheguei em casa passando mal. E chegou um momento que meus pais tiveram que trabalhar e eu fiquei com a minha tia. Chegou um momento que a minha tia percebeu que eu estava muito estranha, assim, sabe? Não estava correspondendo muito bem, e ela ligou para os meus pais. Aí foi onde eles resolveram me levar para o pronto-socorro da nossa cidade. E nesse período eles ficaram por um bom tempo, assim, tentando um tratamento eficaz ou que os médicos intervissem de alguma forma, mas o médico de plantão naquele dia falou que não havia perigo, que estava tudo ok, que já ia passar. Eles continuaram aplicando medicamentos, mas não estava surgindo o efeito esperado, né? Daí minha mãe ligou para minha tia, que na época elas trabalhavam juntas. Aí a minha tia e a psicóloga do trabalho delas foram até o hospital e ligaram para o meu pediatra na época. Daí foi quando o pediatra conseguiu um leito de UTI para mim, na Santa Casa da minha cidade, que era Campo Mourão, e eu fui encaminhada ali para os tratamentos devidos. Mas segundo os médicos, né, pelo que os meus pais me contam, eles falaram que eu tinha 99% de chances, caso eu acordasse, de ter sequelas, porque eu fiquei muito tempo sem oxigenação no cérebro. Então era para que eu tivesse realmente hoje vegetando em uma cama ou algo do tipo, porque segundo eles o meu lado direito não respondia, então eles não sabiam como que eu iria acordar, né? Se caso eu acordasse, se eu iria reconhecer meus pais, se eu teria meus movimentos de volta, como seria essa questão depois que eu acordasse. Que história, né? Sim. E aí, você acordou? Normal? Eu acordei na UTI e eu já, assim, eu consegui reconhecer meus pais, tanto é que eu perguntei pra minha mãe o que era aquilo, por que eu tava com um monte de aparelhos, e ela me explicou e tal. Eu tenho alguns flashes só desse ocorrido. Eu não cheguei a ficar tantos dias na UTI, mas eu fiquei alguns, eu não lembro se foi 4 dias ou 3 dias, não lembro ao certo, mas eu fiquei por um período e depois eu fui pro quarto. Aí nesse período que eu fui pro quarto, eu tive que não resgatar, mas
forçaram alguns movimentos novamente, porque minha cabeça ela pendia para baixo, eu ia conversar com as pessoas, eu não conseguia ficar muito tempo com a cabeça erguida, eu babava muito, porque o meu lado direito ficou um pouco afetado. Até para andar, na época eu precisava de ajuda da minha mãe, porque eu sempre pedia para um lado, mas a minha recuperação na época foi muito rápida. Os médicos até se espantaram com isso. Então, pelo fato de eu ter vivido essa questão de viver um milagre em si, muito nova, eu saí daquilo escutando meus pais falando como foi e eu não conseguia ver, assim, o não agir de Deus na minha vida. E a partir daí eu realmente tive uma convicção no meu coração de que eu preciso viver para Jesus. Uau! Eu preciso viver por aquele que me curou, por aquilo que me salvou. Então, hoje se alguém me perguntasse, Elô, você se imagina sem Cristo? Eu falo assim, não. Podem me tirar tudo, mas menos Jesus. Impossível. Então foi o primeiro milagre. Você tinha 8? Eu tinha 8 anos. 8 anos. E o milagre foi antes de você ter aceitado Jesus ou depois? Eu acredito que foi depois. 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 Eu não me recordo certinho as datas. Mas, pelo que eu me lembre, acredito que seja depois. Então, pelos médicos, 99% de chance, quer dizer, todos os exames são 99,9, né? Para não dar 100%, enfim, uma 100% de certeza. Que você não teria um lado, talvez, ou teria sequelas pela falta de oxigenação do cérebro, é isso aí? Isso, exatamente. E aí você se recuperou muito rápido, todo mundo creu ali pela fé, um milagre aconteceu na sua vida e saíram ali glorificando a Deus ali. Exato. Que história! Essa história eu não sabia. Essa história eu não sabia. Meu, que milagre, hein? Foi Que milagre. milagre. E na sua casa todos já serviam ao Senhor já. Isso, a minha mãe já estava já há algum tempo na caminhada e o meu pai também ele estava retornando, porque a família toda do meu pai é da congregação cristã, né? Minha avó, meu avô, e ele teve um período que ficou afastado. Aí nessa época minha mãe conheceu a igreja, que entrou, o meu pai também começou a ser tocado pelo Senhor para ele retornar aos caminhos do Senhor. E aí voltaram. E voltaram. Gente, essa experiência poderia ter sido a última, é a mais impactante talvez, não sei. Poderia ter sido a última conversa, mas agora já começou bem. E a partir daí, Elô, me conta como foi a sua jornada, está sendo automaticamente, a sua jornada não terminou ainda, a sua jornada com Cristo. Esse milagre aí, essa restauração rápida, o agir de Deus na sua vida ali com 8 anos, que testemunho, hein? Que testemunho mesmo. Ainda mais uma criança, não sabendo o que estava acontecendo, enfim. Conta um pouquinho sobre essa jornada, essa caminhada cristã aí. Quais outros milagres, testemunhos aconteceram de lá pra cá na sua vida? Nossa, são tantos assim, sabe, que eu costumo dizer que viver com Jesus é a gente viver com uma novidade de vida todos os dias. Porque nada acontece da mesma forma, é sempre algo diferente, algo que a gente não se espera, né? Mas, então, a partir daí dos 8 anos, eu realmente, de fato, comecei minha caminhada com o Senhor. E a minha sede, minha fome pelo Senhor só aumentava. Tanto é que todos os domingos eu chegava no meu pastor, na época que era o pastor Lauro, da IPR lá de Campo Mourão, falava assim, pastor, eu quero me batizar. Aí ele falou assim, minha filha, espera um pouquinho, calma um pouquinho. Foi assim, dos meus 8 até os 12 anos de idade. Quase todo domingo. Todo Pastor, domingo. estou aqui, quero ser batizada. Na verdade, não era quase, era todo domingo, coitado. domingo. Era todo domingo eu no pé do pastor Lauro. Pastor, eu quero ser batizada. Espera um pouquinho, minha filha. Já chega essa hora. Gente... E nessa igreja, e nesse período, você ficou nessa igreja até vir para Sinop ou você teve alguma mudança ali no caso? Isso, na verdade, foi quase esse período, fiquei por um bom tempo, mas quando o pastor jubilou, na época eu era acompanhada pela filha dele e pelo seu esposo, né, que era a pastora Lúcia e o pastor Gilvando. Quando ele jubilou, que ele encerrou ali, né, a liderança assim, direta ali na IPR de Campo Mourão, a filha e o esposo foram para uma igreja da cidade ali perto, em Araruna, Paraná. Certo. E como ela já estava me acompanhando desde os meus 13 anos de idade, eu falei assim, eu vou continuar com os meus pastores. Você mudou daí? Aham, eu mudei, mas... Uma congregação, digamos assim, em outra cidade? Em outra cidade. Quantos quilômetros? Olha, dava uns 15 minutos pra ir.
Então Eu você... sou meio ruim de quilometragem, mas dava uns 15 minutos, assim, Aí a você viagem. começou a viajar 15 minutos ali para congregar nesse outro local, que é essa outra igreja que tinha os seus antigos pastores. Exatamente, que também Gente, é renovada. que legal! Então, toda a minha trajetória praticamente foi só na renovada. E na igreja, Elô, o que que você já aprontava, né? No bom sentido. O que que você já ajudava na igreja lá desde criança lá? Como que era a Elô dentro da igreja lá? Então, desde os meus 12 anos de idade, eu me envolvi muito com o Ministério Infantil. Porque na época, a tia Vera, esposa do pastor Lauro, ela incentivava muito nós crianças que estávamos migrando aí desse encerramento da fase de criança para o início da adolescência, a auxiliar ali no Ministério Infantil. E como nessa época eles estavam me acompanhando de perto e tudo mais, eu sempre fui uma criança que gostou muito de criança. Então, e eu tenho isso até hoje, eu amo crianças. Que legal. E ela via que eu gostava disso, eu sempre estava participativa, ela me chamou para auxiliar nas aulas do Ministério Infantil. Aí foi onde eu comecei ali a minha vida assim do servir a igreja local. Auxiliando no Ministério Infantil da igreja. Auxiliando no Ministério Infantil. Aí quando eu tinha lá por volta de uns 13 anos, 14 anos, eu comecei a dar aulas na escola infantil. Né? Era na escola dominical, nos cultinhos à noite. E eu passei por praticamente todas as faixas etárias, desde 3 a 11, 12 anos. Foi a professora dessas turminhas lá. Isso, aham. Que legal. Cada período uma turminha diferente. Que legal, maravilha. E aí você mudou então de cidade, mudou de congregação, a cidade era a mesma. Foi para outra cidade porque o teu pastor estava lá e você estava ajudando lá no Ministério Infantil, lá, essa trajetória. E o que você recorda dessa época? O que o senhor já tinha feito, estava fazendo na sua vida ou através da sua vida nessa igreja local que você participava lá? Olha, foi um tempo de muito aprendizado, assim, porque eu tinha muitos momentos de mesa com os meus pastores. Então, tinha dias que eu almoçava na casa deles, eu já cheguei a posar na casa deles. Assim, eles até me chamavam de mini Lucinha na época, porque eu era muito grudada com a minha pastora. Então, às vezes ela ia ministrar em uma cidade diferente, eu ia junto com ela. Ela organizava algum evento, eu estava junto com ela. Então, eu fui muito ensinada nessa época por eles, né? Sim. Desde quando eles ainda estavam ali na primeira igreja que eu me converti, até depois, quando eu fui congregar com eles novamente. Então, foi um período de muito aprendizado para mim. E principalmente no quesito de uma vida de oração e intercessão. Uau. Porque a minha pastora na época, que é a pastora Lúcia, ela, assim, uma das marcas fortes dela é a oração. Em todo momento ela estava orando, eu não consigo, assim, descrever de outra forma, a não ser oração e intercessão. Eu via para ela, eu olhava para ela e via isso. Então eu aprendi muito com ela a importância dessa vida de oração. E ela sempre me falava sobre o quão importante é isso, né? De nós termos a nossa vida com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, porque a oração é isso, é se relacionar com o nosso Senhor. Então não tem como a gente viver uma vida abundante se a gente não se relaciona com Jesus, né? Com o nosso Salvador. E ela me ensinou sobre a importância da oração, como também da intercessão. E é uma das coisas que eu amo, assim, de paixão, assim mesmo. Elô, como fazer então, já que você tem essa vivência junto com a tua, talvez eu digo assim, pastor, porque quando nós temos pastores, não deixe de ser nossos pastores. Exato. Né? Talvez não são os pastores que caminham ao nosso lado cada dia, mas são aqueles que tocaram a nossa vida, ministraram sobre nós, liberaram palavras proféticas, enfim. Tendo essa informação sobre adoração, sobre oração, intercessão, como que eu faço para entrar nesse lugar da oração, da intercessão? Qual que seriam as dicas práticas, talvez, para aquelas pessoas que querem fazer isso, mas têm uma dificuldade? Nossa, minha oração dá 2 minutos, eu já não sei mais o que falar. Intercessão, eu tenho medo de interceder pelos outros porque pode vir doença sobre a minha vida. O diabo pode se levantar sobre a minha vida, não quero fazer isso. Escutei muitas pessoas falando sobre isso. Não sei se você já ouviu sobre isso. Não posso me colocar no lugar da intercessão porque o mal vai vir sobre a minha vida. Enfim, quais são as dicas práticas para uma vida de oração e intercessão? Então, a oração, ela é
ela é uma ferramenta para a gente se relacionar com o Senhor, né? E como todo relacionamento, nós precisamos cultivar isso. Não tem como, por exemplo, a gente iniciar uma amizade sem o nosso interesse em se relacionar com aquela pessoa, sem o nosso interesse em conversar com aquela pessoa. Então, com o Senhor é da mesma maneira, né? Se nós temos esse anseio de se relacionar com Ele, um dos caminhos é a oração. E entender que é um relacionamento, é algo que a gente se constrói dia após dia. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, vida de oração é algo extraordinário, é algo mirabolante, mas não, são coisas pequenas do seu dia a dia. Às vezes você está lavando uma louça, você pode estar conversando com Jesus. Às vezes no início do seu dia, saindo para trabalhar, você pode estar conversando com Jesus. E claro, é muito bom nós termos também um período que a gente tem reservado para isso, tipo, esse horário é o meu tempo que eu tenho com o Senhor mesmo, o meu tempo a sós com o Senhor e eu não vou abrir mão disso. O seu secreto. Exatamente, o secreto é algo muito importante, mas a oração ela não se restringe somente a isso, mas ela também é algo que precisa estar no nosso dia a dia, e eu faço muito isso, eu tenho meu secreto com o Senhor, mas eu, indo para o trabalho, eu estou conversando com Jesus. Se tem algo que aconteceu no meu dia que me entristeceu, na hora eu já falo assim, Jesus, olha, eu fiquei assim, assado com essa situação, eu não gostei. Então, eu criei esse hábito. Essa liberdade de falar com o Senhor, Exato. que é teu Pai. E tem vezes que, tipo, eu não preciso nem falar, assim, de fato, verbalizar. Só de eu pensar. Às vezes acontece uma situação que eu fico assim, nossa, eu acabei de falar com o Senhor sobre isso. Então, a oração é algo que a gente se constrói dia após dia. E não vai ser assim da noite pro dia, nossa, comecei hoje, já tô assim, tô fluindo. Não, é algo que a gente tem que persistir, é algo que a gente tem que construir um pouquinho a cada dia. Porque se a gente desistir no meio do caminho, a gente acaba desistindo também do nosso relacionamento com Deus. Até porque você vai ter experiências nessa caminhada, né? Cada dia que você dá um passo com o Senhor, você conhece um pouco mais dele. Quanto mais você conhece dele, mais íntimo você fica. E aí você tem mais experiências com o Senhor. Eu aprendo sempre assim, Elô, não sei se você concorda comigo. Não é nas grandes coisas só que o Senhor se manifesta. Lógico que Ele se manifesta nas grandes coisas. Mas no dia a dia, nas pequenas coisas. Por exemplo, a minha esposa tem uma questão muito assim, que ela fala assim, Senhor, que eu consiga uma vaga bem na frente do lugar X. E ela fala assim, olha a vaga lá. E deu certo. Uma vaga de estacionamento, uma oportunidade para falar com alguém, uma porta aberta sobre algo, enfim. São infinitas situações do cotidiano, do dia a dia, que Deus pode se revelar e, através daquela pequena ação, Deus pode ser glorificado sobre aquilo. Porque, assim, só para quem... Eu já passei, não sei se você teve essa situação do Covid na sua vida, mas eu tive. Passei um momento difícil, delicado, né? Não quis ir para o hospital pelo medo, na época de ser entubado, todo mundo estava morrendo, enfim. Então eu fiquei em casa 30 dias deitado com a barriguinha para baixo ali, para a saturação melhorar, bebendo muito líquido, enfim. E eu tentei me bloquear com as mensagens erradas. Mas eu via o Senhor, sabe? Na minha melhora ali, enfim, nesses detalhezinhos assim. Então, eu acredito que no dia a dia a gente tem que ver o Senhor, não só nos grandes milagres, porque o Senhor também está nos grandes milagres, né? Exatamente, é contemplar o Senhor no ordinário também da vida, né? E a própria palavra do Senhor fala que o Senhor se manifesta na sua criação. Então, a gente não precisa esperar que Deus faça algo extraordinário se Ele também se manifesta nas pequenas coisas. Às vezes é um passarinho que a gente vê voando, uma flor numa árvore que pode nos remeter a Jesus. Nós só precisamos estar sensíveis a isso, né? E realmente estar dispostos a cultivar esse relacionamento. E a questão da intercessão é a gente se colocar na brecha por algo, né? A gente realmente conhecer a dor de Jesus e essa dor do coração do Senhor ser tão latente assim, que também fira os nossos corações. A gente se coloca diante do Senhor por conta disso. É como se fosse a nossa própria vida. Exatamente. Então, aquilo que dói no coração do meu amigo Jesus, do meu amado Jesus, também tem que ser uma dor do meu coração. E por ser uma dor tão forte no meu coração, eu me coloco na brecha por isso. Eu me coloco na brecha por essa causa. Quando entendemos que o Senhor morreu, e morreu por todos, Ele se deu
pela minha vida, pela sua vida, por quem está nos assistindo, por todos. Então, quando eu consigo perceber que alguém está passando uma necessidade sobre algo, eu entro nessa brecha, nesse momento de interceder por aquela pessoa, por aquela causa, por aquela situação. Haja vista que o Senhor já fez tudo por nós. Né? Deu o que tinha que ser dado. Né? O preço era de sangue, o preço era de cruz, ele foi para a cruz, verteu sangue e nós fomos agraciados com isso. De graça, eu sempre digo assim, gente, de graça, não se paga nada, de graça. Então, por que não interceder por alguém, orar por alguém, né? Elô, essa parte que lá atrás eu perguntei e falei, como desmistificar essa questão? Eu sei que, lógico, quando nós estamos orando por alguém, alguém está satisfeito com essa nossa oração, o Senhor está satisfeito com as nossas orações, mas automaticamente o inimigo das nossas almas está enfurecido com isso. E como não, para quem está nos assistindo, como fazer então para que a gente não fique com essa paranoia na cabeça de não posso interceder porque vai vir alguma coisa contra a minha vida? Olha, eu sempre tive o seguinte pensamento: se eu estou em Cristo, eu não preciso temer nada, porque Ele me guarda, Ele me protege. Então, quem é Satanás perante o poder do meu Senhor, né? E o que muitas vezes a gente acaba falhando mesmo é de dar, assim, um crédito muito absurdo para Satanás e ficar com muito medo de deixar de viver coisas com Jesus por conta desse medo. Mas a grande verdade é que Jesus já venceu a morte. Então não há o que temer. Se eu estou com Cristo, Cristo está em mim, a Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Né? Porque Jesus já venceu todas as coisas. Então, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Então, eu sempre me lembro dessa verdade. Eu sei que Satanás não tem poder sobre a minha vida. Eu sei que, independente daquilo que eu me posicionar em Cristo, ele não tem poder de me tocar. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, se eu tenho a consciência de que a minha vida está nas mãos de Jesus, eu tenho segurança de que ela está na melhor mão de todas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que legal, é isso mesmo. Eu sempre pergunto para as pessoas que eu encontro na rua ou na padaria que eu tomo café, né? Eu sempre tenho, eu digo assim, quer me encontrar, eu vou dizer o endereço. Quer se esconder de mim, vai lá na minha empresa, na minha produtora, enfim, dificilmente está lá. Mas quer me encontrar tomando café. De manhãzinha tomando café, é como se fosse sagrado para mim. Meu tempo, ali eu me conecto, eu oro, eu converso com um, com o outro, enfim. E é como eu te falei antes, perceber o Senhor nas pequenas coisas, né? E aí eu pergunto para as pessoas assim na padaria ou no lugar, você está bem, você está feliz? Aí a pessoa sempre fala assim, não, estou bem, estou feliz. Aí eu falo, certeza? Você está mentindo ou está falando a verdade? Aí a pessoa fala, estou mentindo. Eu falei, uau, está mentindo, pera lá. Aí já me deu uma brecha para perguntar por quê, o que está acontecendo. E aí se de repente a pessoa me dá mais liberdade, eu consigo perguntar para ela então, onde está doendo, qual é a causa, e às vezes eu posso orar por ela ou não posso orar por ela. Então muito importante você ficar atento com isso, sabe? A oração, a intercessão, a busca pela presença do Senhor e não temer, como a Elô falou. Quem que está do seu lado? Quem que te protege? Quem que te guarda? É o Senhor. Então, se tem alguém que está passando algum momento difícil, interceda por ela, ore por ela, coloque que a vontade do Senhor seja feita na vida dela, que ela alcance um milagre. Enfim, eu não sei. Talvez você aí está com alguém na sua família, ou você tem algum amigo que você precisa interceder por ele, orar por ele. Talvez encontre-se afastado, desviado, enfim, longe do caminho do Senhor. Ore por ele, sabe? Acorde, se desperte aí e fala, Senhor, eu vou orar por essa pessoa. E eu creio que o milagre pode acontecer. Não é mesmo, Elô? Exatamente. Maravilha. Elô, deixa eu perguntar para você. Você, então, veio de Campo Mourão, veio para Sinop, teve toda a questão do teu irmão Sorriso, você ficou aqui, ainda está aqui, obviamente, morando sozinha e fazendo faculdade. Eu fiz esse dia atrás uma pergunta para o João sobre a questão de faculdade, vou te perguntar também. No teu caso, você encontrou alguma dificuldade na faculdade? Por que as pessoas falam? Olha,
faculdade é um campo diferente. Faculdade, as pessoas geralmente, o cristão vai para a faculdade e talvez não volta mais. Ali é um cemitério de crente, né? Enfim, o que se você viveu na sua realidade e tem vivido ainda, e o que você vê nesse ambiente de faculdade? Então, eu escutei muito isso também, mas quando eu cheguei na faculdade eu não senti tanto esse impacto, porque eu costumo dizer que o senhor meio que tinha me treinado no ensino médio, né? Que eu cursei os meus 2 primeiros anos do ensino médio em uma universidade federal lá da minha cidade, que é chamada UTF, né? E lá eles tinham o ensino médio com curso técnico. Eu fiz meus 2 primeiros anos lá, vi que eu não queria seguir a área do curso técnico e optei por terminar o ensino médio regular, né, do terceiro ano. Então daí foi quando eu saí para concluir o terceiro ano. Mas aí quando eu cheguei na faculdade, a realidade da faculdade para mim já não foi tão assustadora, porque eu tive experiências já no meu ensino médio. Então ali foi onde o Senhor me forjou mesmo, assim, realmente me firmou nele. Eu também estava passando por outros processos, né, nesse período do ensino médio, e foi um período que o Senhor me amassou muito, me preparou muito, me forjou. Então quando eu cheguei na faculdade, eu não fiquei espantada. Eu já conhecia esse ambiente acadêmico, esse ambiente mais cético, né? E realmente, nós escutamos muitas coisas. E ainda mais quando a gente chega nesse ambiente, a gente fala assim, a gente se posiciona como cristão. No início tem algumas questões, tipo, olha o crente ali, olha o fulaninho ali e tal. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão te respeitando, porque elas começam a ver também Jesus na sua forma de viver, na sua postura, e acaba que essas pessoas são as pessoas que chegam pra gente, falam assim, olha, Elô, tô passando por isso e isso, você pode orar por mim? Ou você pode me ouvir? O que eu posso fazer nessa situação? Então são pessoas que depois de um certo tempo se achegam a nós, né, por realmente ver Cristo nas nossas vidas. E eu não vou negar que o ambiente acadêmico é um ambiente desafiador. É muito desafiador, né? Nós precisamos estar firmados no Senhor de fato, precisamos estar convictos do Senhor Jesus e ter uma cabeça muito firmada nele mesmo, ter uma decisão diária de permanecer em Cristo, porque muitas vezes eu tive que tomar esse posicionamento, decidir permanecer em Cristo, porque nós estamos ali em conflito de ideias, né, de pensamentos filosóficos, né, alguns ali que batem muito de frente com os nossos princípios e valores, mas é sempre lembrar daquilo que o Senhor nos diz, né, de quem nós somos em Cristo, quem o Senhor é para nós, e é isso que nos mantém firmes ali no meio acadêmico. E a gente escuta mesmo que o ambiente acadêmico é um cemitério de cristão, mas eu tenho convicção de que quando nós temos um encontro genuíno com Cristo, independente de onde nós estivermos inseridos, nós não conseguimos viver sem Ele. Então, mesmo que certo ambiente nos custe um desgaste a mais, uma renúncia maior, nós preferimos renunciar do que nos afastar de Cristo. Então, eu tenho isso muito claro. E o ambiente acadêmico é um ambiente mesmo que precisa de cristãos que se posicionem, que realmente deixam resplandecer a luz de Cristo. Porque é um ambiente, assim, cético, né? Que muitas pessoas, às vezes, só tem aquilo para se agarrar, não tem esperança. Enfim, é uma área, assim, muito importante também, para que nós, como cristãos, nos posicionemos também. Elô, você que tem vivido, então, o dia da faculdade, junto com os seus amigos, amigas, não sei lá, o teu curso, quantas meninas e meninos na tua sala lá, no teu grupo lá? Ou hoje na minha sala nós estamos em torno de 30 pessoas. A maioria é quem? Menina ou menino? Menina. Menina ou menina? Brincadeirinha aí, hein? É brincadeira, gente. A maioria é menina. Menina. Deixa eu te perguntar, você que tem conversado com elas, né, há algum tempo já, não só a sua sala, a sua turma, mas outros cursos, né, enfim, outras turmas, enfim. Quais são as queixas de crises ou quais são as queixas que as pessoas têm hoje em dia estando na faculdade, que você escuta, por exemplo? Assim, digo queixas no sentido de cura, a alma está ferida, iludida, magoada com alguma coisa. Quais são os tipos de queixas que a Elô já ouviu
ou ouve na faculdade? O que as pessoas se queixam? Olha, eu já escutei coisas muito íntimas de pessoas também, como também até no sentido da preocupação com o futuro também. E inseguranças também que permeiam, né? É natural permear nessa fase da vida, porque é uma fase realmente insegura, né? Nós ainda não somos profissionais liberais, a gente está ali se formando um pouquinho a cada dia para chegar a isso. Então tem muitas inseguranças, são desafios no meio do semestre, como vai ser quando se formar, o que eu vou fazer. E além disso também tem as cargas pessoais que as pessoas carregam, conflito dentro da família, ou um mau relacionamento com o pai, com a mãe, ou às vezes até mesmo uma história triste de violação da sua segurança, né? Enfim, são Abuso. Abuso, isso, exato. Então, são diversas histórias diferentes, né? Cada pessoa tem uma história. E já cheguei a escutar também de pessoas que estavam ali no meio acadêmico que já tinham tido um contato com Cristo, mas ainda não tinha sido aquele contato genuíno e que desejavam voltar a se firmar. Então, já escutei um pouquinho. Você que está inserida lá, eu sei que em várias faculdades, acho que todas têm o FIRE. Quase todas. Quase todas. Uhum. Quase todas. Lá na sua tem FIRE. Tem. Uhum. E você se reúne quando lá? Nós nos reunimos toda quinta-feira, às 8h30 da noite, né? Que é o período do intervalo, próximo a uma máquina de café que tem lá no pátio. Qual que é que você está fazendo com a faculdade? Na FACIP Aquarela, no período noturno. Noturno. E lá do teu grupo lá, quantas pessoas participam do FIRE lá? Olha, nós é bem assim, a quantidade de pessoas é um pouco rotativo. Então tem FIRE às vezes que a gente tem 15 pessoas, tem FIRE que a gente tem 12, às vezes tem 8, às vezes é 4. Então depende muito assim também de como tá o semestre. Se é um semestre mais puxado, às vezes acaba dando uma diminuída no fluxo. Mas em média está dando aí em torno de umas 10, 12 pessoas por FIRE. Explica para quem está nos assistindo o que é esse abençoado FIRE. Então, o FIRE, ele é um projeto, na verdade é um projeto, né? É algo interdenominacional, né? Que surgiu em Brasília, através do Gilberto Araújo, e que ele visa ali oferecer suporte para os cristãos dentro da universidade, como também alcançar os não cristãos. Porque ele tem muitas pessoas que, por ser um ambiente mais rígido, um ambiente mais cético, se você convidasse para, vamos tomar um café para você conhecer meu amigo Jesus, ou vamos ali na igreja, são pessoas que recusariam esse convite. Agora, estando ali na faculdade, com uma linguagem acadêmica acessível para essas pessoas, elas também, é uma forma de elas serem tocadas, né? E a gente fala uma linguagem acessível porque cada público tem uma maneira de ser alcançado. E Jesus também nos dá esse exemplo, né? Ele falava muito por parábolas, para que as pessoas pudessem entender a mensagem do reino que ele estava propagando. Então, porque nós hoje queremos, né, falar da nossa forma, se a gente tem maneiras de alcançar outras pessoas. Então, o FIRE é uma maneira de alcançar os universitários também, essas pessoas que estão nesse meio acadêmico. E como tem sido aí a resposta dessas pessoas que chegam nesse grupo, às vezes, talvez, não sei se hoje desconfiadas, talvez até tenha um e outro, mas pessoas talvez já respeitam mais, já admiram talvez mais. Como tem sido aí esse tempo de FIRE lá na sua faculdade? Então, no início, algumas pessoas ficavam assim meio espantadas, tipo, como assim? Falar de Jesus na hora do intervalo, ter esse período de oração e tal, de momento de palavra. E conforme as pessoas foram se achegando, algumas foram vendo que, nossa, realmente era isso que eu precisava na faculdade, eu estava precisando de algo para me fortalecer, então estar aqui com vocês uma vez na semana me fortalece muito, né? Ajuda a perseverar na minha fé. Ou pessoas que às vezes nunca tiveram contato com a igreja estão inseridas no FIRE e acabam sendo semeadas algumas sementes naquele coração, por mais que às vezes pode ser que a gente não colha, mas a Bíblia fala que uns plantam, uns regam e outros colhem. Verdade. Então nós estamos ali para fazer essa semeadura, né? E algumas vidas talvez regar, outras talvez colher, mas a gente nunca sabe.
E como tem sido a experiência lá? O que você pode testemunhar de vidas, pessoas, testemunhos do FAIRE lá na tua faculdade? Olha, tem sido uma experiência muito positiva e até eu costumo falar que o FAIRE foi um presente do Senhor na minha vida. E um presente também, um fruto de oração. Porque quando eu era adolescente, desde quando eu estava ali na época do ensino fundamental, eu orava para o Senhor para que Ele alcançasse meus colegas de escola e também para o meu futuro quando eu estivesse na faculdade. Que eu não fosse apenas só mais uma universitária, mas que eu pudesse ser uma universitária que realmente expressasse o amor de Cristo, que fosse um instrumento do Senhor para alcançar outras pessoas. E eu comecei a faculdade, veio pandemia, com um período ali de aulas online, mudei para cá também, para o Mato Grosso. Quando eu cheguei era um período híbrido, que era presencial e online ao mesmo tempo. Então isso foi algo que meio que adormeceu um pouco. Mas em 2022 nós tivemos uma conferência aqui, né, a NDC, e o Gilberto veio e ele falou sobre os núcleos do FAIRE. E ele contou diversos... Uma palavra muito boa dele. Nossa, foi assim, incrível. E ele contou diversos testemunhos do FAIRE. E foi onde o Senhor reacendeu a chama novamente no meu coração. E nessa época, eu tinha só mais 2 anos de faculdade. Então, foi realmente, Heloísa, ou você vai, ou você não vai. Esse é o tempo para você viver isso, né? E foi onde eu conversei com a Adri, porque a Adri na época estava como coordenadora da UFMT, e a UFMT já tinha FAIRE já há muitos anos. E nós oramos ali nos meses finais de 2022 para iniciar o FAIRE em 2023. Então nós iniciamos ali na FACIP Aquarela em 2023 e eu já teve experiência de uma colega minha voltar pra Jesus na hora do intervalo, tipo, vir conversar comigo, tipo, Elo, o que é esse negócio do FAIRE? E eu explicar pra ela, então, é que eu quero viver com Jesus, mas eu tô afastada, não sei o que fazer. Eu falei assim, e você topa voltar pra ele agora, no intervalo? A gente pode orar. Aí ela olhou pra mim, tipo, agora? Eu falei assim, agora, no intervalo dela. Aqui? Eu falei assim, aqui, Jesus também tá aqui. E ela voltou pra Jesus no intervalo, então assim, nós estamos tendo experiências muito positivas. E só de escutar, às vezes, de uma pessoa, tipo, nossa, eu tava muito desanimada, mas eu escutei isso na palavra do FAIRE hoje, já me deu um gás. Não tem como me explicar, é realmente um presente do Senhor viver isso. E as crises de ansiedade e depressão na faculdade? Tem sido muitas? Você tem ouvido relatos sobre isso? E como o FAIRE ou você, como pessoa, tem ajudado essas pessoas no dia a dia aí? Olha, a ansiedade é uma das coisas assim mais latentes, né? Ainda mais pela questão da carga acadêmica. Porque quem já fez faculdade ou faz sabe que um semestre é mais desafiador que o outro. Quando você pensa que, não, esse acabou, o próximo vai ser melhor, acaba sendo pior na maioria das vezes. Então, tem essa pressão do desenvolvimento acadêmico, de dar conta das matérias, semanas de provas, até às vezes questões pessoais do indivíduo ali, da pessoa, né, que cada um tem as suas lutas diárias. Então, tudo isso influencia também. E o FAIRE, ele tem sido essa oportunidade para essas pessoas serem vulneráveis. Então, já aconteceu delas não serem vulneráveis ali no momento do FAIRE, mas procurar a gente no privado para conversar. Essa situação de ansiedade e depressão, ela ainda tem arrastado muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Deixa eu te perguntar, você tem vivido aí a faculdade ainda, tá no último semestre. Gente, e tá trabalhando também. Sim. Você tá trabalhando aonde, fazendo o quê? É uma forma ainda aí de já pensar no futuro dentro dessa profissão? Fala um pouquinho para nós como está sendo isso. Então, atualmente eu trabalho em uma clínica, né, integrada em Aba, e lá eu sou acompanhante terapêutica em Aba de crianças neuroatípicas, né? Então, na clínica que eu trabalho, a gente faz acompanhamento escolar, em casa e na própria clínica. Aí eu tenho um paciente que eu acompanho na escola e também tem o período que eu fico na clínica. E tem sido assim uma experiência muito gostosa, porque eu sempre gostei muito de crianças. Então estar nessa área para mim, eu brinco que
Não é um trabalho para mim, é algo que eu faço com prazer. Porque Não trabalho. você vem lá das escolinhas da igreja, com criança. Exatamente. E eu sempre tive muito contato com criança, até a questão dos meus priminhos mais novos. Nossa, eu amava quando meus priminhos eram bebês, de dar banho, fazer dormir, assim, estar junto nesse brincar com a criança e tal. E quando eu entrei para psicologia, surgiu essa área infantil, mas no início do curso eu tinha um pouco de receio. Mas quando foi mais para metade do curso, surgiu a oportunidade da clínica onde eu estou hoje e eu acabei me apaixonando pela área. E você acha que é isso que você vai trilhar como profissão para o futuro? Exato, eu pretendo continuar nessa área do desenvolvimento infantil dentro da psicologia. Elo, e sobre as suas experiências pessoais com o Senhor nesses últimos meses, últimos anos, eu lembro que você teve uma experiência com o Senhor, se eu não estou equivocado ou errado, tá? Que foi com uma oração do Theo Hayashi, se eu não me engano. Ah, sim, foi ano passado, né? Foi em março, nós estávamos numa conferência e pra mim foi assim novidade, porque eu escutei de outras, né, às vezes escutando um podcast, uma pregação, mas assim, eram experiências bem longe e eu nunca imaginei que eu iria viver isso. E tem outra questão, né? Eu sou presbiteriana, é isso. Então, eu sempre cresci nesse ambiente assim. Eu não deixo de acreditar no mover do Espírito Santo, mas tinha algumas coisas pra mim que eu só escutava distante. E o Theo Hayashi pregou e tal, no final da ministração dele comecei a sentir uns negócios diferentes, beleza, mas até então acostumada, né, presença do Espírito Santo. Aí quando passou um período que eu realmente tinha me recomposto, né, e eu fui tentar me comunicar com as pessoas, eu não estava conseguindo falar português. E eu por dentro fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que é coisa da minha cabeça? Essa experiência, até hoje as pessoas comentam ainda. Então, para quem está nos assistindo que não sabe o que aconteceu, estava lá um momento de oração, enfim, de repente você começou a falar em japonês. Mas nesse momento eu não sabia que era japonês, né? Eu fui descobrir depois, quando eu cheguei na minha casa. Porque eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. A princípio eu tinha achado que seria oração em línguas, né? Línguas do Espírito. Mas como eu vi que não tinha passado ali no momento, eu falei assim, tá, e agora? O que é isso? Aí, pra eu me comunicar com as pessoas, tinha que ser pelo bloquinho de notas. Eu lembro que eu estava escalada pra trabalhar na lojinha do Aliança. Nesse dia. Eu não consegui trabalhar, não consegui servir nesse dia. Você conseguia escrever em português, no bloquinho, mas falar só em japonês. Só em japonês. E eu pensava em português, na hora de falar só saiu em japonês. Eu ficava assim, meu Deus, que língua é essa? Que eu não tinha tido discernimento ainda que era japonês. Que experiência que você viveu, hein? E eu lembro que eu cheguei que a gente tinha um momento de mesa, né, com o pastor depois e com a equipe da liderança. E eu cheguei lá quietinha, né? Aí, eu não lembro se foi a Bruna ou o Jonathan que pediu pra eu conversar com o pastor Renan. Quando eu fui tentar conversar com o pastor Renan e com a Lola, não saiu português ainda também. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Só japonês. Aham. E essa experiência continuou por quanto tempo? Foi só essa noite, só aquele momento, ou teve essa experiência de novo? Então, nessa noite eu ainda cheguei falando japonês em casa e na igreja eu ainda falei assim, tá, Heloísa, vamos orar, vamos ver o que tá acontecendo. Eu falei assim, Jesus, se for o Senhor mesmo, se for uma língua específica, que quando eu chegar em casa, se caso não tiver passado, o Senhor me mostre que língua que é essa. Se for coisa na minha cabeça, vai passar e tal, mas se não for, vai chegar em casa, não vai ter passado ainda. Aí cheguei em casa, fui fazer o teste e falar uma coisa, não tô sendo português ainda. Aí eu orei e falei assim, Espírito Santo, que língua é essa? Aí veio na minha mente japonês. Eu na hora abri o Google Tradutor e eu tinha pensado, a frase que eu tinha pensado foi o que saiu na tradução, que era eu não estou entendendo nada. E foi exatamente o que saiu na tradução. E depois disso saiu coisas específicas, uma cidade específica do Japão e tal. E eu sei que depois, no decorrer dos dias da conferência, teve, acho que mais uns 2 dias que eu falei japonês de novo, mas passou um pouquinho mais rápido. Não durou por muito tempo. E agora, não fala mais?
Agora eu estou estudando o idioma. Sério? Você começou a estudar japonês? Comecei a estudar japonês. E você percebe que isso aconteceu por quê? Você tem uma resposta? O Senhor já te deu algum tipo de resposta? Falou, olha, fiz esse mover, ou você falou essa língua porque eu quero te usar em algum lugar, de alguma forma. Você não vai ficar no Brasil em breve. O que você teve de experiência para contar sobre isso aí, então? Então, desde quando eu era criança, a minha mãe fala das palavras que eu não lembro, né? Ela fala, mas desde quando criança, adolescente, eu sempre recebi palavras de que o Senhor me levaria para nações, né? E assim, sempre quando eu escutei os testemunhos de pessoas que ouviram isso do Senhor, sempre tinha algo em específico. E o meu questionamento para Deus por muitos anos foi: tá, Jesus, eu sei, o Senhor me fala que vai levar para as nações e tal, mas o Senhor nunca me deu um lugar específico. Nações, o mundo é grande. Exato. Eu falei assim: tá, eu vou para onde? O que vai acontecer? E até que, então, no ano passado, o Senhor me deu essa experiência. E uma das traduções que eu tinha comentado anteriormente, que veio algo muito específico, foi: faça o seu melhor em Kanda amanhã, que eu entendi que era algo futuro. E Kanda é um lugar no Japão, é um distrito do Japão, que eu nem sabia que existia. Olha só. Que depois, pesquisando, eu fui descobrir que era um lugar lá no Japão. Então eu compreendi que era algo futuro. Não sei se o Senhor vai me levar de fato para lá, né? Mas se for me levar, eu estou me preparando. E também não sei quando isso vai acontecer. Mas eu estou orando para que o Senhor prepare meu coração e para que quando chegar o momento eu esteja aberta mesmo para isso. Pode ser que o amado aí, né, o abençoado esteja no Japão. Pode ser. Já pensou, Elô? Aquele varão, né, o homem da sua vida esteja no Japão. Já pensou nisso? Imagina só uma possibilidade. Eu só sei falar uma situação em japonês. Ohayo. Bom dia. Bom dia. É a única coisa que, talvez até falei errado aqui, mas Ohayo. Eu aprendi a falar olá e algumas outras palavrinhas e também a me apresentar em japonês. Mas a pronúncia eu não sei se ainda tá certa ou não, porque eu estou estudando sozinha, né? Por um aplicativo pelo celular. Mas essa parte eu aprendi um pouquinho. Então, pessoal, atenção aí, ó. Você que estava interessado na Elô, querido. Sei não, hein? Eu acho que tem um japonesinho aí que vai arrematar esse coração. É possível, Elô. É possível. Elô, quero te agradecer primeiro. Desculpa as brincadeiras, né? Não foram muitas, poucas brincadeiras. Mas eu, primeiro, te admiro muito, tá? Gosto muito de você, você é uma amiga do coração, né? E eu agradeço por você ter aceito o convite de bater um papo, expor um pouco sobre a sua vida, testemunhos, sobre faculdade, né? Sobre esse momento aí de ter recebido aí um dom, né? Enfim, o Senhor ministrou no seu coração, de repente, uau, começou a falar em japonês, é uma experiência também. Tem aí essa outra questão de uma cidade que você nem conhecia, achava que era até palavras e foi descobrir que era do Japão, né? Enfim, queremos você por aqui, por Sinop, né? Nosso convívio. Mas se o Senhor tem você para as nações, então que o Senhor te leve para as nações. E se for Japão, que o Senhor te leve para o Japão. Só não esqueça de nós aqui. Quero te agradecer mais uma vez, tá? Amém. E gostaria que você pudesse orar por quem está em casa, ou para quem está no celular, ou quem vai assistir esse vídeo posteriormente. Enfim, libere aí uma oração para quem está nos assistindo. Amém. Foi um prazer estar aqui com você, Fernando. Você também é um amigão meu do coração. Amém. Sou grato a Deus pela sua amizade. E vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse período que nós tivemos, Pai, de conversa, de comunhão. E nesse momento, Deus, eu oro para que o Senhor venha de encontro com cada coração, Pai. O coração que se encontra aflito, o coração que se encontra, Jesus, angustiado, que o Senhor venha de encontro trazendo a paz que excede todo entendimento. Se porventura, Deus, é um coração triste, que o Senhor traga alegria.
Que o Senhor possa estar alcançando, Pai, as pessoas que estão nos assistindo hoje, nesse dia, e que elas possam, Jesus, ser encontradas pelo Seu amor. Se são pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que elas possam ter experiências contigo e entregar ao Senhor a vida delas, Pai. Eu oro também, Jesus, pela vida do Fernando, Deus, que o Senhor continue abençoando ele, que o Senhor continue dando direcionamento para ele em tudo que ele fizer. Eu sou grata a Ti, Deus, por esse dia, por esse momento que nós tivemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Elô. Você que tem ficado até agora, então, tenho que te agradecer também. Obrigado por ter acompanhado esse bate-papo aqui e que Deus, de fato, abençoe você, a sua casa, a sua família, tá certo? E nós nos encontramos na próxima semana com o nosso programa aqui, nosso bate-papo sobre Jesus. Que Deus te abençoe.